munícipes, cidadãos, cidadãs. É com muita honra, com muito prazer que começamos mais um Município Podcast. Neste episódio, vamos conversar com uma grande figura da gestão pública municipal, que é o Eduardo Quaresma. O Eduardo Quaresma ele possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Viçosa, graduação em Direito pela Docton de João Molevade. Ele também é especialista em planejamento municipal pela UFV, pela Federal de Viçosa. Tem experiência prática e em docência nas áreas de engenharia, direito, gestão ambiental. Ele também atuou como secretário executivo da Associação da Microrregião, dos municípios do Médio Piracicaba. Ele atuou como engenheiro perito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ele é professor atualmente da Faculdade de Engenharia da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG. Atualmente ele ocupa o cargo de secretário de Planejamento na Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo. Ele também atuou, recentemente, ocupou o cargo de secretário de Obras. Eduardo, é um prazer, é uma honra iniciarmos aqui contigo com a sua participação, vai contar para a gente aqui muito da sua experiência, o seu perfil profissional, como vocês puderam ver aí, é raro, nós estamos falando aqui de um secretário municipal com esse currículo, com essa experiência, isso certamente engrandece e deixa mais robusto o processo de gestão pública e territorial lá no município de São Gonçalo do Rio Abaixo. E para começar, Eduardo, queria que você falasse para a gente então um pouco da sua experiência na gestão municipal. Você também é docente. Fala um pouco da sua experiência aí na gestão municipal, tanto na MEP quanto na Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, por favor. Eu, primeiramente, queria agradecer a Deus o momento de estar aqui, estar com vocês aqui, agradecer o convite, professor Braulio, professor Pedro, convite aqui do IGETEC, o FMG, para participar do Município Podcast. Então, a gente está aqui para compartilhar, para trocar experiências, E eu fico imensamente agradecido, pelo convite de estar aqui, de poder dizer um pouco sobre o planejamento municipal, que muitas vezes é deixado a terceiro, quarto plano, não só no município, mas também no estado e também no nosso Brasil. Bom, eu me graduei em Engenharia Civil em Viçosa e sempre tive uma tendência, e eu tenho muito que agradecer porque comecei iniciando trabalhando para construtora, justamente para prefeituras e serviços particulares também. Tenho escritórios também, diversos projetos que eu fiz para iniciativa privada e para iniciativa pública. E depois fui convidado para trabalhar, depois desse período nas construtoras, trabalhar na AMEP, Associação de Municípios, como engenheiro, a convite de uma pessoa que eu considero que é meu grande professor, já faleceu, o Odilon Junqueira Júnior, que me levou lá para a associação, que me ensinou nos primeiros passos. E ele, com a visão já de urbanista, de planejador, me colocou também nesse rumo, apesar de ter trabalhado durante muito tempo com cálculo estrutural, com projetos arquitetônicos, projeto de loteamento, mas sempre tive uma vertente voltada para o serviço público, trabalhando indiretamente. Depois desse período de estar com ele lá na MEP, eu fui para a Secretaria de Obras, fui convidado para trabalhar na Secretaria de Obras de João Molevade, muito novo ainda, então tive essa oportunidade de estar secretário de Obras e Serviços Urbanos de João Molevade, a minha terra natal. Depois eu fui aprovado em um concurso do Tribunal de Contas do Estado como engenheiro perito, então você pode ver, professor, que sempre a tendência aí do serviço público, como perito, justamente agora do outro lado, como fiscalizador e tudo mais. Passei um período por lá, tive alguns problemas familiares que me fizeram deixar o cargo e retornei como secretário executivo da AMEP, tempo do qual também eu tive a oportunidade de ingressar no curso de Direito, porque eu tenho alguns trabalhos como perito,
acho que agregaria, fiz o curso de Direito, e aí segui a vida como secretário executivo lá da AMEP, né, sempre com a visão voltada para a questão, já como disse, da questão do planejamento municipal. Depois eu estive convidado agora pelo prefeito Nozinho de São Gonçalo, estive secretário de Obras de São Gonçalo, uma grande honra para mim, e agora esse ano como secretário do Planejamento. E dentro dessa questão do planejamento, uma oportunidade que eu tive, única, né, lá atrás, de ter participado da revisão do plano diretor da cidade de João Monlevade. Isso lá em 96, aquelas discussões que a gente teve, e aí, volto a repetir, agradecer a Deus, né, o momento que tive de ter conhecido, né, o professor Pedro, o professor Blonder, não sei se os conheceram, mas é o professor Radamés e o professor Johnny Machado da UFMG que nos deu consultoria lá, né? Então a gente fez um trabalho muito interessante dentro de todo esse processo de revisão do plano diretor de João Monlevade, que foi, eu tenho a data de 13 de novembro de 96, que a gente conseguiu fazer uma revisão desse plano diretor, um plano diretor que já estava lá atrás. Então, a gente, dentro da AMEP, a gente vê ainda, não sei hoje, porque eu não estou lá dentro, mas muitos municípios ainda, mesmo com toda a legislação da questão do Estatuto das Cidades, a questão da legislação que exige, né, lá da Constituição de 88, várias condições para que os municípios possam ter e tenham que ter, porque é uma lei do plano diretor, que é vamos dizer assim, a lei fundamental, é uma das grandes ferramentas. Eu costumo dizer, Eduardo, que, desculpa te interrompendo, que o plano diretor é a constituição do município, né? Tamanha a importância, né, que esse instrumento jurídico de gestão territorial tem, né? É claro que eles falam muito na lei orgânica como a Constituição, né, tratada como lei orgânica, mas eu também considero, e um dos grandes avanços da Constituição de 88, inclusive o meu trabalho do curso de término, o meu trabalho de TCC, vamos dizer, do curso de Direito, foi justamente Estatuto das Cidades. Sabe? Eu trabalhei com essa questão do Estatuto das Cidades. É uma lei que, mesmo de 88, apesar da regulamentação, acho que é do artigo 184, 183, por ali, esses artigos são regulamentados pelo Estatuto da Cidade, que coloca uma série de instrumentos que viabilizam, que contribuem para o planejamento municipal. No entanto, como nós já trabalhamos muito nessa área, existe uma condição que a dificuldade que se tem para se implantar um planejamento devido às questões técnicas e às questões políticas, principalmente no sentido desse equilíbrio de força técnico-político. Como a gente já conversa há algum tempo, né, e nesse período também, só para complementar, nós tivemos o contato com vocês do IGTEC lá em São Gonçalo, justamente para fazer a revisão do plano diretor. Então a gente se conhece há um período e a gente já discute a importância dessa questão técnica, e a gente trabalhou lá junto, né, trabalha junto lá, nessa questão de ter o apoio político, o apoio técnico e esse equilíbrio, vamos dizer, entre aspas, tá, de forças, né, para a gente ter esse equilíbrio de forças e também junto com a sociedade, né, e vocês fizeram muito bem esse trabalho de revisão, porque não adianta só o executivo querer, não adianta só o legislativo querer, a importância da participação da sociedade nessa questão do plano diretor. Por quê? Porque uma coisa que se fique bem claro, professor, é que o entendimento é que o plano diretor é uma lei. E se ele é uma lei, ele tem que ser cumprido. Então, ela é uma lei também que oportuniza a todos a participar. O trabalho que vocês fizeram lá nessa revisão, de discutir lá com as comunidades, que foi levado para todo lado, né? A discussão foi grande, né? E foi mesmo com a pandemia, nós tomando todos os cuidados devidos, né, que a gente seguiu em frente com esse trabalho e houve uma participação da comunidade. Fácil não é você trazer a sociedade, nem um pouco. Trazer a Câmara também não é. Trazer todas as forças para entender a importância do plano diretor. Evidentemente, a gente sabe que
as coisas evoluíram muito lá atrás. Então, a gente tem lá atrás uma condição de 1996, aquela época que eu fiz o plano diretor de João Monlevade, a gente houve discussões e, por sinal, naquela época eu estava também ministrando uma disciplina que chamava Gestão Ambiental no Meio Urbano. O que eu fiz? Eu peguei os meus alunos da época e os fiz participar das audiências públicas nas comunidades. Então, dentro da escola, a gente conseguiu, professor, naquela época, uma extensão de levar para os alunos, né? E aí a gente consegue multiplicadores. Essa que é a importância, a educação é isso aí, não se faz a coisa de um dia para o outro. Então, a gente tem esse trabalho de voltar essa questão e conscientizar a questão do planejamento. E por que o planejamento municipal é extremamente importante, que eu sou um defensor? É porque tudo que se tem onde você vive, que é a cidade, onde você racionaliza, onde você, melhor dizendo, democratiza o espaço, envolve a sociedade que está lá, com os seus profissionais liberais, o empresariado e todos os mais que ali vivem. Então, o objetivo do planejamento urbano, planejamento municipal, rural, também, que é muito importante. Integrar, né? Tirar integrar. Um pouco isso. Às vezes, o município não é só a cidade, o centro urbano ali. Tem o seu rural, muito importante. Tem o industrial, importante. Tem todos esses aspectos ali que se transformam no município. E essa conjunção, existe aí um negócio que é muito interessante, eu lembro muito bem, porque quando eu estive fazendo minha pós-graduação lá em Viçosa, a gente teve, professor, junto com a Universidade da Nova Escócia, a TANS, que era a Technological University New Scotia, lá do Canadá. A gente ficou um período lá junto com o professor Paulo Tadeu Leite Arantes, professor Tibiriçá, professor Aline, né? A gente teve a oportunidade de ir lá no Canadá e ver como é que as coisas funcionam. E uma das coisas que foi mostrada para lá é o grande jogo das cidades. Existe um jogo na cidade de interesse desse espaço em que cada um quer ocupar, o cidadão quer fazer a ocupação dele, o empresário que é o dele, o ambiental que é o espaço dele, todo mundo. Então você tem que ter por isso que é a importância do plano diretor, você ter o código de obras, você ter o código de posturas, a lei de uso e ocupação dos solos, para justamente regulamentar esse jogo, para ficar o quê? Uma equalidade, para virar um espaço democrático. Mediar esses conflitos, né? Democrático, tornar o espaço democrático. Eduardo, e é por isso que a gente trabalha hoje com uma metodologia que é a matriz de conflitos e conformidades, né? Porque a gente sabe que é um campo de gestão de conflitos e mediação de conflitos, né? Ou seja, você trabalhar com um plano diretor de um município, você trabalhar com a gestão municipal, você requer que você consiga sentar com pessoas que têm interesses divergentes, né? E isso é o grande ápice, né, vamos dizer assim, né, da festa da democracia, que de fato ela acontece 24 horas por dia, todos os dias, e não apenas no momento da eleição, né? Mas, Eduardo, eu gostei muito da sua colocação, porque você até responde ali essa questão, né? Ou seja, quando você estava ali trabalhando no plano diretor de João Monlevade e também exercendo a docência, você colocou os seus alunos para acompanhar o plano diretor. Isso é fantástico, isso é de uma riqueza ímpar, né? A gente sabe muito bem que não é a realidade, não é a proatividade que todos os docentes têm, né? E aqui a gente, como aluno que já fui, como professor que hoje sou, né, a gente percebe que nem todos os professores estão preocupados em transbordar para além das fronteiras dos muros da universidade e levar o conhecimento real, né? Não estou falando aqui que todo o conhecimento teórico, os teóricos, os críticos e os propositivos não são importantes, são sim, mas a gente tem que lembrar que o aprendizado na prática, né? Ou seja, o exemplo arrasta, né? Então, quando você dá um exemplo desse, você está realmente, eu tenho certeza que você fez a diferença na vida daqueles alunos. Você colocou os alunos para ver uma discussão, um embate, né, numa oficina de plano diretor. Não sei se você se recorda exatamente desses momentos, mas porque me chamou bastante a atenção, né, essa sua colocação e mostra como que o exercício da docência
e o exercício do planejador, do gestor municipal, né, que você, né, que como você mesmo disse, né, agradeceu a Deus que Deus te deu essa oportunidade de estar aí exercendo, né, e nem todos os professores têm essa oportunidade, ou seja, às vezes fica muito no campo do teórico, no campo do crítico, né, não que a crítica não seja importante, mas deixa de... E a prática? E vamos ver como é que fica. Na realidade, eu tenho que agradecer a Deus novamente. Por quê? Porque quando estava sendo feito a revisão do plano diretor, eu também, que tenho uma participação efetiva dentro do CREA, né? O CREA também se fez participar dentro do plano diretor. Então, a academia que eu estava lá fazendo a revisão, eu oportunizei os alunos de realmente levá-los lá. Mas como eu estava falando também a respeito lá do Canadá, o professor lá de uma disciplina que a gente teve lá no Canadá, o professor Frank Palermo, essa questão do jogo da cidade, do que é o interesse, como é que era feito lá no Canadá, porque o planejamento municipal feito lá fora, bem mais assim, eu não sei como é que está, eu tenho acompanhado, mas assim, como o professor você disse muito bem, a questão de estar lá. Eu também convivi isso lá no Canadá, tive a oportunidade de participar isso nas universidades e ver como que efetivamente o Canadá coloca. Lá existe o City Manager, que é o gerente, gestor das cidades, além de ter o mayor, né, que é o prefeito, né? Então, a parte política lá, a parte técnica cá. Mas é outra mentalidade que a gente também tenta implementar aqui. Dizer para vocês que é fácil? Não. A gente tem hoje dificuldades para implantar, porque muitas das vezes, vamos dizer assim, o desordenamento fica mais fácil para poder gerir, porque na bagunça, vamos dizer assim. Mas depois quem vai ter o problema lá na frente de não ter o projeto é justamente o cidadão. Quem paga isso é o cidadão através de impostos, quando não se faz um planejamento na implantação de um loteamento. Que aí vem a questão que hoje, ainda bem, nós já estamos trabalhando essa questão ambiental, a questão de uma drenagem pluvial, a questão de uma rede de esgoto, né, para a gente tratar o esgoto, a questão de uma água. Então, a gente trabalhar essas vertentes do saneamento, que são as 4 vertentes da água, uma água de primeira qualidade, o esgoto todo tratado, né? Colhido e tratado, né? A questão dos resíduos sólidos, que a gente precisa ver, que é a questão do antigo a gente chamava lixo, né? Então a gente precisa ter muita coisa de resíduos sólidos que a gente precisa tratar e principalmente, professor, uma coisa que me preocupa hoje muito como planejador, professor Pedro, é a questão da drenagem das cidades. São o problema que nós temos hoje nas questões de alagamentos, do que está sendo feito hoje com os recapeamentos. Eu tenho uma posição muito particularizada minha, é a questão do asfaltamento, que é muito cômodo para tudo, mas a gente tem ali um problema grave. Se a gente não tem uma drenagem adequada para colher aquela água, as águas começam a correr por cima e justamente as partes baixas da cidade ficam com um problema grave, o que a gente percebe em qualquer cidade. Belo Horizonte tem algumas regiões com esse problema, já foi feito, mas são obras que, infelizmente, professor, se não tiver um estudo anterior de um planejamento, são obras extremamente caras. E aí você fica fazendo recursos paliativos. Por quê? Porque não foi contemplado um planejamento, não foi feito um ordenamento jurídico no sentido de aprovar determinado loteamento. Então, tudo isso tem que ser pensado, é uma conjunção de mentalidade que a gente vai plantando e vai semeando e que eu espero que lá na frente a gente realmente, né, tenha alguns frutos a serem colhidos. Eduardo, tem uma questão que se coloca bastante no planejamento, que é o do tempo. Só que a gente sabe que existem 2 relógios, né, simultâneos no município. O relógio do técnico, da população, o cronológico, e o relógio do político ali, né, que tem que pensar em eleição, reeleição, 4 em 4 anos. Quando dá sorte ali, consegue fazer um bom trabalho também, 8 anos. Como que fica essa questão entre o planejamento, todas essas obras, essas questões de fazer um licenciamento de um empreendimento, pensar no longo prazo, no médio, e a eleição que está chegando daqui 1 ano e meio?
Mas a eleição está chegando 1 ano e meio, mas eu acredito que quando já ganha qualquer governante, eu não ocupei cargo de executivo, mas eu acredito que a pessoa que está lá, não sei o pensamento, não é um julgamento meu, mas eu fico pensando assim, ele já vai querer já pensar numa coisa de 8 anos. Né? Talvez já se pense, né? Porque na realidade o prefeito, quem está lá, representa um grupo político, eu sempre falo isso. É um grupo político que está tomando conta, ou que está governando o município, que está governando o estado, que está governando o país. Então eu vejo muito dessa forma. 4 anos é muito pouco. Existem questões que a gente pode fazer planejamento a curto prazo? Sim. A médio prazo? Sim. A longo prazo? Sim. Só que, na realidade, todo mundo quer ser imediatista. Infelizmente, todo mundo, aquele imediatismo nosso é aquilo. Então, muitas vezes, né, existe as questões circunstanciais que não nos permitem fazer uma coisa muito rápida, a curto prazo. Por isso é que nós temos que ter os projetos de um planejamento discutido e bem discutido para que ele seja colocado, o plano diretor tem que ter uma ferramenta básica dele, para que dele saia uma legislação concernentes de acordo com a particularidade daquele município. Se ele é um município histórico, se ele é um município minerador, se ele é um município de agricultura. Então, o plano diretor leva tudo isso em voga, esses estudos, e esse plano diretor muito bem colocado. Em cima de quê? Em cima de estudos para levar ao Código de Obra, dessas leis complementares. Daí vem o orçamento, que é uma ferramenta muito importante, e aí vem, professor Pedro, a questão do projeto plurianual, o programa plurianual, que você faz, né, 3 anos e 1. Tá? O último ano você joga para o outro. São 3 anos num governo e 1 para ficar. Dos 4 anos, você faz 3 anos de um governo, que você está tomando, mas você está recebendo. O primeiro ano que você está assumindo é o resto do outro, justamente para ter uma continuidade, professor Braulio. Mas muitas das vezes os interesses desse grupo político são diferentes. Quando há uma mudança, então aí se quebra e a gente vê isso a toda hora. Então, mas eles mudam uma coisa que é a questão da legislação. A legislação é extremamente importante, daí a importância do plano diretor, volto a frisar, porque ele é uma lei que ele dá a diretriz do que vai ser tomado, entendeu? E ele tem que ser muito, e se ele é uma lei, ele está aprovado pela Câmara de Vereadores, que é a Câmara maior do município, é o poder legislativo do município que vai lá e que amplamente, é o trabalho que o IGETEC fez muito bem agora, nesses 2 anos e meio, e estamos fazendo ainda, né, para fazer a aprovação do plano diretor, da revisão do plano diretor lá, porque e o plano diretor, uma coisa que é importante, professor Braulio, é que ele tem que ser renovado. Sim. A questão de 5 em 5 anos, essa questão da gente entender, a gente como técnico também, entender que a gente não é Deus para prever o futuro. Então, se precisar ter uma mudança de rota, no sentido de adequar, e é o que nós estamos fazendo lá em São Gonçalo, com o pensamento lá, quando eu estou lá agora, e nós estamos conversando sobre isso lá dentro da prefeitura, visto que a colocação do nosso prefeito lá é muito voltada num pensamento. O prefeito lá impõe lá um estudo para a questão de São Gonçalo 2040, o pensamento dele dentro do programa de governo dele você pensar lá naquele pensamento a longo prazo. E a gente está falando aqui de um negócio daqui a 17 anos. Olha, eu já estou... Passa rápido, né? Passa muito rápido. Eu tenho já... eu estou aqui já fazendo esse ano, no final do ano, 39 anos de formado como engenheiro civil da universidade. Lógico que a minha engenharia é outra e se muda muito. Então, o plano diretor que antes você pensava... Não, de forma alguma. Você vai ter que fazer correção de rota. Só isso é o que vocês fizeram lá em São Gonçalo. É trazer a correção, ouvir as novas representações, e foi muito bem feito por vocês lá, ouviram a comunidade, ouviram muitos vereadores, porque eles que vão aprovar. Então, foi feito. O modelo que foi apresentado lá dessa vez foi um modelo extremamente democrático para poder atender a todo o procedimento legal de um plano. Inclusive, a gente teve uma conversa até nada foi feito
o Ministério Público nos acompanhou dentro desse procedimento Antes de todo, né? iniciar, né, no início do processo, né, Eduardo? E eu costumo dizer o seguinte também, um ponto muito positivo, né, da visão da gestão em São Gonçalo é o seguinte, né, que para além de questões de visões antagônicas políticas, visões diferentes, que isso faz parte, né, da democracia, né, o município ele tem conseguido ali, dentro dos últimos anos, fazer o seu planejamento baseado em dados, né, o que dentro da academia a gente chama do planejamento data-driven, né, o planejamento que vai ser baseado em dados, baseado em informações consistentes, né? Então, é muito louvável isso. E quando você trabalha com base em dados, você consegue passar essa barreira dos interesses políticos, né? Porque os dados e os fatos, né, do A mais B territorial, é praticamente possível você forjar e você ultrapassar, né? Porque as pessoas estão vivendo no município, os gestores estão vivendo no município, né? E é uma realidade que as pessoas estão vendo, né? Então, se você forja aquilo, você vai chamar a atenção das pessoas enfim, né? Você vai cair num contraditório, né? Então, quando você elege o planejamento baseado em dados, você está dando mais consistência ao planejamento. Eduardo, então, você tinha falado dessa questão de que ficou muitos anos ali na frente da AMEP, uma associação bem, bem forte, né, na região do Médio Piracicaba, uma região próxima aqui a Belo Horizonte, entre região metropolitana de Belo Horizonte, do Vale do Aço. Quais são os principais desafios que você observou aí na frente, né, como secretário dessa associação? Professor Pedro, quero te agradecer a essa intervenção aí, porque realmente nós estamos lá numa região muito estratégica. O estado de Minas Gerais tem tão somente duas regiões metropolitanas, que é a região metropolitana do Vale do Aço e a região metropolitana de Belo Horizonte. E o Médio Piracicaba está no meio. Exatamente. Por que não no meio fazer das duas, né? a região metropolitana do Médio Piracicaba? A ligação ali. Já tem até nome, RMMP, Região Metropolitana do Médio Piracicaba. Por quê? A região metropolitana ajuda e muito ao desenvolvimento que eu sou um defensor, que é o desenvolvimento regional. Eu não acredito, professor Braulio, nem professor Pedro, na questão de um desenvolvimento muito isolado, sabe? Porque a riqueza, eu lembro muito do professor Radamés dizendo isso, o seguinte, né? Quando você cria a riqueza e monta um procedimento de um grande bar, você precisa de determinado serviço e que vai ficando em volta, vai fazendo um colar. Então, tornar a região mais equalitária, você consegue traduzir com o desenvolvimento regional. E por que não trabalhar essa região regional? Um dos problemas que eu vejo é a questão do protagonismo. A gente precisa ser protagonista em ter representantes a nível estadual e a nível federal. Nós tivemos aí, o deputado federal está longe, que é representativo da região. Hoje a gente só tem um estadual. Isso é muito pouco para aquela região, que é uma região que de Itabira, São Gonçalo e João Monlevade é um eixo ali dentro do próprio Médio Piracicaba, com uma receita interessantíssima. A relevância é muito grande. Então, a gente tem, o professor Braulio, uma situação de transporte ali que nós estamos com as rodovias complicadas, sabe? Essa questão dessa duplicação da 381, isso é uma história que eu participo lá da AMEP, eu fiquei desde quando eu estava lá, tem 20 e tantos anos, e antes disso, é o corredor do Nordeste, é o corredor do Leste, ali Valadares e Ipatinga. Eu fui a Ipatinga semana passada, eu fiquei assustado, né? Porque eu tinha uma filha que estudava em Valadares, na Federal lá de Juiz de Fora, e eu ia lá sempre, fiquei 6 anos indo lá, via a estrada de um jeito, a estrada hoje está julgada. São hoje taludes hoje sobre a rodovia, sabe? É um negócio para pensar, são túneis que não acabaram, quer dizer, uma rodovia toda inacabada, desvio para tudo, tá pior do que daqui para João Monlevade, de Belo Horizonte para João Monlevade. Então, esse pedaço que é o escoamento lá do Médio Piracicaba, ele precisa de representatividade. E quando eu digo, professor Pedro, professor Braulio, não é uma questão só do deputado. A gente precisa ter uma representatividade no judiciário e principalmente também dentro dos governos estaduais e federal.
Eu acho que aí um secretário, discutir uma secretaria, a gente começa a ocupar espaço. Por ser uma região que tem esse recurso, né, um PIB interessante, existem regiões que têm uma representatividade, mérito deles, tá? Mérito deles, mas que têm uma representatividade muito maior do que a nossa. E muitas das vezes, pelo que eu conheço, a gente vê que roda o estado de Minas Gerais, ele é muito representativo do Brasil, ele é o retrato do Brasil, a parte norte, a parte sul, o Brasil está aqui em Minas Gerais. E a gente vê determinados locais, né, da região que existem determinadas intervenções que foram feitas lá e você não vê sentido. Foi feito, por que foi feito? E por que não foi feito essa 381 aqui, essa discussão de tanto tempo? Você vai em determinadas regiões. Então, esse protagonismo, a liderança que precisa ser resolvida nas questões de vaidades, para se trabalhar o MED Piracicaba, para se ter, a gente tem aqui uma situação que pode ser conversada, a questão da linha ferroviária, da Vale que está aí, essa linha que está aí, dá uma utilização, já é interessante, mas ver o que pode ser utilizado, melhorar a questão rodoviária, a questão da saúde, efetivamente trabalhar a questão de um hospital regional que possa atender, né? A questão, quem sabe, professor Braulio, discutir isso, aquilo que eu te falei, de ter esse trabalho de desenvolvimento, por que não um aeroporto regional? Eu acho que isso tudo vai melhorar, a gente precisa trabalhar a questão do planejamento. Você vê que a própria Belo Horizonte está com um problema muito grave hoje com a questão dessa 381 que deságua nesse anel rodoviário, que complica, porque nada mais é do que um corredor, uma avenida, que foi feito até com um sentido interessante, e ele, por incrível que falar, anel rodoviário, ele não foi terminado também, né? Do BH Shopping, ele não se fechou o anel, né? Então, do jeito que eles estão pensando hoje, que o nome é o Rodoanel, também tem que resolver essas questões políticas para se trabalhar, porque eu acho que vai melhorar muito, Sim. melhora muito. Então, essa situação de termos protagonismo, eu acho que vai valer, porque a sua pergunta foi muito boa nessa questão do trabalhar, essa questão da região metropolitana do Vale do Aço, a região metropolitana de Belo Horizonte, fazer um grande corredor de desenvolvimento. Mas é só um corredor de desenvolvimento? Não. Planejado. Exato. E tem pensado. Estudo não falta, né, Eduardo? Porque estudo tem estudos demais. acadêmicos aí, principalmente, né, a região metropolitana do Vale do Aço, até para sua própria criação, a região ali do Médio Piracicaba, né, tem um trabalho clássico aí do CDPLA, né, encabeçado aí pelo professor Roberto Montemor, tem trabalhos aí da criação da região metropolitana do Vale do Aço, ou seja, nesses estudos, né, não sei se os líderes dos executivos locais aí se debruçam, estudam, colocam uma equipe para ter contato, né? Mas tem alguns caminhos ali, tem alguns indicativos, né? Desde possibilidades de arranjos produtivos locais, né? Os APLs. Isso já está colocado já há algum tempo, né? Então eu costumo dizer o seguinte, né? Precisa às vezes pegar esses estudos regionais e tentar institucionalizar, trazer isso para dentro do plano diretor, para fazer a coisa acontecer, né? Porque acaba que o regional não é uma esfera de tomada de decisões, né? Ou seja, por mais que nós tenhamos, por exemplo, a AMEP, né? Acaba que a AMEP ela tem um limite de atuação, porque cada município, né, pela nossa Constituição, quem vai legislar, quem vai planejar o território é o município, né? O município é soberano. Existem algumas vertentes que até o GTEC colocou lá no próprio São Gonçalo, a questão da cidade inteligente, é muito interessantíssimo que está sendo formatado em São Gonçalo. Existe a questão também das cidades criativas, né, que a gente tem uma formatação interessante para a questão da cidade, e a gente precisa, claro, definir as questões com relação à vocação da cidade, sabe? A vocação da cidade é principalmente um ponto inicial para a gente pensar realmente o que nós vamos fazer, sabe? Descobrir o que é a vocação de São Gonçalo,
vocação de Itabira, a vocação de Catas Altas. Saber essa vocação é muito interessante, professor. A gente entender, porque não adianta também você ter uma questão impositiva na determinadas cidades se eles não querem o que é a vocação ou, principalmente, o que é que a sociedade quer ter. Então, cuidados que a gente precisa, né? Ter a questão de estudar realmente as lideranças serem capacitadas para isso, a gente trabalhar essa questão, a gente ter a população do lado, a população precisa trabalhar, vir junto com, porque é ela que vai viver lá, né? E o prefeito, o vereador, antes de tudo, ele é cidadão. Claro. Não é isso? Eu Exato. costumo dizer também que no trânsito, o motorista, quando está lá, o motorista, antes de tudo, é um pedestre. Exato. Então, também tem a questão do vereador, do prefeito, do juiz também, ele é um cidadão. Então, ele tem que sair fora daquilo para ele entender. E quem manda é o cidadão. A gente ter também um planejamento que a gente discute, professor Broff, sobre a questão de um planejamento estratégico a curto, a médio e a longo prazo. E, claro, um negócio que vocês me ensinaram agora são plataformas, né, de controle desses planos. É o que nós estamos discutindo agora. De nada adianta a gente conversar, ter uma lei bonita de plano diretor, tá enganjado. E o pós? Aprovou ali, o que vai acontecer? Vai fiscalizar? É uma coisa, para quem é arquiteto hoje, professor Botal, trabalhando na questão do pós-ocupação. Essa discussão agora atual, em termos o arquiteto estuda muito isso hoje, da avaliação pós-ocupação. Daí é que vem hoje os estudos para que a gente possa revisar o plano diretor. Essa pós-ocupação analisada, a gente vai corrigindo a rota. Porque, na realidade, existem situações que a gente coloca, nós técnicos, a gente quer que seja do jeito. A gente sai de uma academia pensando que é de um jeito. Mas quem vive efetivamente na cidade é o cidadão. Então, aquele dia a dia, a gente vai... Olha, melhor isso mas de repente também o técnico, ele pode se moldar e conversar com... Por isso, né, que é importante essa conversa, esse tete-a-tete do Exato. técnico com o cidadão, para que ele possamos o quê? Chegar ao meio termo, avaliar essa questão técnica e avaliar essa questão política. A questão política, muitas das vezes, ele se sobrepõe, entendeu? Se sobrepõe. Mas muitas vezes também o técnico também, ele simplesmente quer colocar a vontade dele e não desce também. Então, esse equilíbrio é importante. E é todo mundo participando, porque, na realidade, a cidade que a gente quer é o que a sociedade quer. E a sociedade ela é formada por todos e a gente precisa ouvi-los. Agora, trazer as pessoas para motivar essas pessoas, a gente sabe que também não é fácil. E, Eduardo, nesse contexto aí dessa sua fala, eu vejo algumas possibilidades, né, que a gente espera que tenhamos aí alguns líderes de executivos aí com coragem para fazer isso, para implementar, né? Eu acho que quando a gente dá poder ao cidadão, e quando eu falo dar poder ao cidadão, eu falo ir além dessas questões tradicionais do cidadão participar, né? Eu falo o seguinte, né? Uma educação, uma visão empreendedora sobre o território, né? E aqui, quando a gente fala em empreendedorismo, empreender não é só ter um CNPJ, né? Você pode, inclusive, empreender no CNPJ de outra pessoa, ter uma atividade empreendedora, ou seja, você vai ter uma proatividade, você vai tentar resolver problemas, você vai identificar uma oportunidade e colocar e resolver problemas. Então, se o munícipe, né, quando a gente fala de cidades inteligentes, principalmente, né, nós fomos sempre acostumados a sempre esperar do governo, né? O que o governo vai fazer para mim? Tem até aquela frase, né? O Estado, o governo, ele vai ajudar muito quando ele não atrapalha o cidadão, né? Então, assim, o que o município pode fazer para o cidadão, né? Primeira coisa, colocar ele num papel de protagonismo, né? Ou seja, dando maior liberdade para esse cidadão atuar no território. Obviamente, aqui nós estamos falando da esfera municipal, as outras instituições legais, licenciamento ambiental, os direitos humanos, os direitos do cidadão, né? Obviamente, a gente não está tocando nisso. Cada um na sua caixinha, cada um vai ser acionado no devido momento. Mas se o cidadão tivesse essa cultura da proatividade desde casa, eu estou falando da educação familiar, né? Numa forma de enxergar o município,
né, numa forma de enxergar o que é a política, né, ao invés de ficar só condenando, né, o político é isso, a despeito de toda e qualquer questão relacionada à atividade política que a gente possa ter passado, né, principalmente nos últimos anos no país, né, mas pensando numa condição normal, né, de pressão e temperatura das ações políticas, né, a atividade política é louvável, não é condenável, né, o jogo de forças ali faz parte. E se o cidadão tivesse essa possibilidade de estar sempre atuando com uma visão empreendedora, sempre propondo, buscando, conhecendo, né? Você falou sobre PPA, LOA, LDO. Quem sabe o que é isso, né? Quem sabe que o prefeito, quando ele entra lá, ele não tem, na verdade, 4 anos para fazer, né? A gente vê muito cidadão, muito munícipe. Mas ele teve 4 anos para fazer. Peraí, ele não teve 4 anos para fazer. Na verdade, ele... Mal 2. né? Quando a gente vai fazer e tirar... Quantos anos que um prefeito tem de fato para fazer, né? E ele não tem só o que fazer, ele tem que planejar. Então, realmente, é uma situação que cai nessa questão da educação, né? Ou seja, o cidadão inteligente, quanto mais inteligente ele for, quanto mais a cidade vai ser, ele vai cobrar, né? Ou seja, você acaba sendo uma média daquelas pessoas, daquela sociedade que você convive. Você quer uma sociedade inteligente, você comece a andar com pessoas, né, que têm essa visão mais arrojada do território. E pensando nisso, Eduardo, pensando nessas questões de município, o regional e o local, né, eu queria que você fizesse uma avaliação desse desafio aí que vocês têm, né, esses 4 anos, né, os 4 anos para implementar um projeto. Dentro dos projetos que você tem tocado, essa questão do monitoramento dos planos, né? Por exemplo, o monitoramento ele não fica restrito a 4 anos, né? Como que você enxerga isso? Como convencer um gestor público que é importante monitorar o município e entregar para o próximo líder do executivo, a próxima legislatura, um município que tem sido observado, né? Quais seriam as vantagens? Tem informação. Exato, né? Quais seriam as vantagens, Eduardo? Olha, eu dou graças a Deus, né, que o prefeito nosso lá, ele tem essa visão de planejamento bem depois das montanhas, tá? Então eu tenho essa tranquilidade lá, mas eu, pelo fato de ter lá na MEP, quando falar em desenvolvimento, lá eu nunca pensei no desenvolvimento, né, de Monlevade, lá sempre foi regional, é uma coisa que eu trabalho isso muito com vocês, né? Essa questão do desenvolvimento regional. Mas eu vejo que a partir do momento que a pessoa tem que ficar bem claro, é que o plano diretor é uma lei. A pessoa tem que entender esse primeiro momento. E depois vem as legislações, o Código de Obra, lei de postura, lei de uso e ocupação do solo, que é um grande problema que o promotor lá aquela vez nos colocou, sobre a ocupação principalmente nas áreas rurais, a gente tem esse problema. E a questão do planejamento é a questão educativa. A gente tem que trabalhar, eu acho que... Você quer um exemplo melhor que eu falo, professor Braulio? Eu, por exemplo, lá atrás, eu tinha no meu curso de Engenharia Civil em Viçosa, que é uma universidade voltada muito para agronomia e tal, mas eu tinha uma disciplina, tá, na Engenharia Civil, que era a conservação da natureza, que era essa parte cuidava da questão ambiental. Hoje em dia, os cursos de engenharia, pelo menos os que eu ministrei lá, já tem várias disciplinas já voltadas, um pensamento do engenheiro, não só o civil, o metalúrgico, todos que vão empreender, né, com a questão ambiental, que era relegada a segundo plano. Isso mudou de um tempo para cá. Eu mesmo, quando estava secretário de obras de João Monlevade, a visão da questão ambiental era uma, hoje, da própria empresa que está lá, é outra totalmente diferente, e acredito eu que seja diferente. Isso mudou muito, né? Vale até a mudança nessa questão até do que eu acho um absurdo, né? Dar uma partezinha aqui nessa questão do racismo também, que não dá para hoje conviver com o que se tem aí. Como também, voltando lá para a questão ambiental, fica inconcebível hoje se fazer determinadas situações na questão ambiental que não dá mais. Furando a lei, a gente tem alguns exemplos claros, né, que nós já comentamos, não vou citá-las aqui,
Mas a gente sabe, o poder público, através do Ministério Público, atua, as secretarias de meio ambiente, mas o cidadão também, aí cola no que o senhor está colocando muito bem, não tem um processo educativo sobre essa questão ambiental. Aí tudo falha. O planejamento que a gente fala de urbano, rural, é tudo uma conjunção de fatores, principalmente de processos educativos que nós vamos ter que plantar para as pessoas conscientizarem. Por que é o objetivo mesmo de um desenvolvimento, que a gente quer levar um planejamento, que quer tornar uma cidade inteligente, uma cidade criativa? O que é? A gente quer tornar um lugar bom de viver. Então a gente tem que ouvir as pessoas, a gente tem que ensinar as pessoas, a gente tem que educar pessoas, para que a gente possa dar qualidade de vida para essas pessoas, tornar as pessoas felizes. Como é que você faz? Uma melhoria de vida, que eu vejo primeiro. Nós já fizemos aquele trabalho que foi feito pelo IGTEC lá, sobre cidade inteligente, na própria São Gonçalo, que a gente apurou. A gente tem várias qualidades e também precisamos melhorar em vários indicadores. A gente melhorou agora no IDH, a gente teve uma melhora bacana, e vão melhorar mais ainda, porque o prefeito quer e vai exigir, a gente tem que melhorar. E uma das coisas que a gente precisa melhorar é justamente a questão de saneamento. Não só lá, mas a gente tem aquilo que a gente comentou no bastidor aqui, professor, a questão do tratamento de água. Tem comunidades que não têm água ainda, não estou falando, é geral. Minas Gerais, você vê essa estratificação, você vê isso claramente. A questão que eu acho um absurdo dentro do Brasil, que eu acho que o número se esconde, é a questão do esgoto, professor. A questão do esgoto... gente, coletar esgoto é uma coisa, para você tratar, para não voltar para a água, porque você pega a água da onde? Você coleta a água, professor Pedro, de onde é que você está jogando o esgoto? Então, é um negócio meio irracional, né? A questão do resíduo sólido, que a gente ampliou aquele conceito de lixo, resíduo sólido, a gente passou hoje a reciclar, a gente passou a reutilizar, a gente passou a reduzir naquela questão da conscientização. Mas a gente precisa melhorar muito ainda na questão, por exemplo, de drenagem urbana. A gente tem os alagamentos aí hoje, que são grandes aqui em Belo Horizonte, a gente tem um problema grave. Mas por quê? Porque eu sou muito adepto da pavimentação a bloquete, não aquela ruim, mas um bloquete, alguma coisa que a água possa infiltrar para a questão do manancial. Hoje se coloca asfalto, ou vem até com concreto. E métodos, construtivos mais inteligentes do asfalto, né? Muito bem, professor. Esse é o ponto. Até a questão aí vem a questão de temperatura e tal. Né? Mas a gente sabe também que tem a questão de interesses, né? A gente tem uma questão que existem grupos, tudo como faz parte daquilo que nós falamos lá atrás, da parte de um jogo, né? Esse jogo tem que ser bem julgado. Só que nós temos que dar condições, tem que dar entendimento para todo mundo julgar e defender o dele. É normal cada um defender o seu, mas a gente precisa, dentro desse contexto que você está colocando, professor Pedro, essa questão da educação. Então, essa educação para entender o que é um plano diretor, seguir, por que eu estou aprovando. Existem situações, vamos falar simples aqui, por que você tem o arruamento, você tem um passeio que tem que ser feito de uma forma, aí vem as calçadas, que é do pedestre, é daquele motorista que sai do carro. No entanto, o que acontece? As rampas vão lá para o meio da rua, ocupam. Aí aquela pessoa com PCD, a pessoa com deficiência, não consegue andar com a cadeira de roda, é o visual que não tem utilidade do jeito que é feito. Então não há o respeito nessa ocupação de espaço. Tudo isso é colocado dentro da questão do planejamento, no caso urbano. Então, a gente saber dividir esses espaços, tornar esse espaço democrático, é um exercício que nós vamos ter que perdurar. Agora, situações dá para se fazer a curto prazo? Sim. Né? Por isso que são as equipes multidisciplinares que a gente precisa ter o advogado, a gente precisa ter o arquiteto, a gente precisa ter o engenheiro, a gente precisa ter o geógrafo, a gente precisa ter o engenheiro ambiental. Né? Você precisa ter representantes das comunidades, você precisa ter os vereadores juntos, você precisa ter o prefeito junto. Então, essa mudança de comportamento educacional, de convivência, a gente tem que trabalhar, sabe? Tem que ter
malemolência aí de Porque existe hoje uma coisa que daqui a um dia nós vamos conversar muito, nós já falamos, professor, que nós vamos ter que pensar lá de planejamento para o futuro, que é a questão da mobilidade urbana, do plano de mobilidade urbana. Muito bem, o senhor colocou lá para mim da importância da questão das calçadas, as questões das rampas, né, que você colocou, é o poste que está ocupando o espaço, que não tem jeito de passar, o cadeirante, né, o idoso não tem jeito de ir, o degrau da escada que está errado, sabe? Então, para isso é que foi feito, né, aquele estudo do cadastro que foi feito. Cadastro territorial multifinalitário. O cadastro multifinalitário. Mapeamento da cidade. Né? Mapeamento da cidade, para a gente conhecer. Para você conhecer o que tem lá hoje de rede de esgoto, o que tem de rede pluvial, o que tem de passeio, o que tem de posteamento, o que tem de tudo para poder trabalhar essa questão da mobilidade, que é o quê? Um resultado de um plano diretor, de um planejamento pensado, discutido, que é o que a gente... Baseado em dados. Para planejar, a gente precisa conhecer a cidade. Agora, lembrando de um ponto aqui que você falou, professor Braulio, a questão de dados. Você pensa bem, nós estamos plantando a semente muito bem para, vamos dizer, 2040, que nós estamos falando dessa projeção lá desse plano de São Gonçalo. Mas lá em 2040, né, eu espero estar aqui ainda, né, mas vou estar lá com uma certa idade, mas eu vou ver que o que se foi plantado em 2023, 2022, a gente está deixando alguns dados. Registros. São registros, professores, aquilo que o senhor falou bem, que tem que estar colocado, porque nós não temos registro para trás, não. A importância, quando você vai fazer um planejamento, é se basear em dados. O achismo fica muito bom. Acho que aqui abre uma rua aqui. Eu acho que aqui não dá. É com dados. É tudo fundamentado. Isso é que é a importância. Aí você fica o quê? Você consegue convencer as pessoas, tecnicamente, e você, junto com a questão política, você vai junto. Esse é o ponto. Exatamente. Infelizmente, vamos ter que finalizar, né? Nosso tempo está acabando aqui. Eu gostaria de agradecer muito, Eduardo, a sua presença aqui hoje. Foi uma conversa, nossa, engrandecedora. Acredito que nossos ouvintes vão gostar bastante também. Né? Deixar o nosso muito obrigado em nome do Município Podcast, em nome do IGTEC. Braulio, mais uma vez agradecer ao Eduardo essa presença que está sempre marcante, né, com o seu conhecimento sobre o território, Eduardo. Mais uma vez, muito obrigado por ter colaborado aqui conosco e aos nossos, né, espectadores aqui, aos nossos ouvintes do podcast, do Município Podcast. Eu peço que entrem nas nossas redes sociais, que curtam, que compartilhem, né, esse vídeo, esse áudio, né, nessas plataformas de podcast, para que essas informações, esse conhecimento chegue a cada vez mais pessoas, né? O Município Podcast tem também como objetivo, né? Nós vamos estar sempre mesclando a entrevista com uma pessoa da área técnica com um político, né? Porque para levar informação, para levar conhecimento para o cidadão, para a cidadã, para o munícipe, né? Sobre o município, ou seja, tentar suprir aí essa lacuna educacional, né? Sobre algumas questões, obviamente, né, sempre com esse propósito de um bate-papo de forma descontraída, né? Obviamente você vai ouvir alguma coisa aqui, você vai lá no chat GPT, você vai lá no Google, vai procurar, vai buscar saber, ou seja, nós vamos provocá-los, né, no sentido de procurar saber o que é isso que eles estão falando ali. Mas é verdade mesmo? Será que esse negócio aí o prefeito só tem... Quantos anos que o prefeito tem de fato para trabalhar? Ou seja, nós estamos provocando vocês a buscar o conhecimento. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui e até o nosso próximo episódio do Município Podcast. Bom, eu agradeço, né? Eu quero agradecer muito ao convite, dizer para quem nos assistir aí que é uma discussão que não termina aqui, ela é dinâmica, tá? O que nós estamos falando hoje em 2023, maio de 2023, ela pode não ser uma realidade daqui a um tempo, porque ela vai tomar novos rumos. Mas tudo que a gente tem aqui é de um embasamento de conhecimento técnico. Eu tenho que dizer aqui também a importância do conhecimento que eu estou tendo com vocês do IGTEC, está aprimorando os meus conhecimentos, as discussões, estou aprendendo muito com vocês, tá? E a gente quer repassar isso. Então, para a gente trazer e conseguir realmente
criar uma cidade onde onde as pessoas sejam felizes. E não adianta pensar o médico, o engenheiro, o advogado, o economista ficar fora da discussão e não participar, a importância de todos participarem. Na realidade, a gente quer democratizar, mas discutindo, trazendo todos para uma discussão. E eu espero que esse início, né, desse Município Podcast venham outros, abram novas discussões, participem, interajam, para que a gente possa botar esse assunto, colocar esse assunto em discussão sempre, porque é um assunto. Tudo que acontece na cidade, efetivamente, depende de quem? Do seu povo. O seu povo participar, o seu povo ir através dos seus representantes para que a cidade seja feliz. É o objetivo nosso. A gente está aqui para ser feliz. Tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.